Boa tarde, meu povo, paz do Senhor, pessoal que está aí no batidão, é um prazer enorme estar aqui com vocês e muito feliz por essa iniciativa, parabéns, porque funk é um ritmo musical e independente do ritmo que se use, isso faz parte da cultura do que também é o meu estado, que é aqui o Rio de Janeiro. Então, por onde a gente passa no Rio de Janeiro, existe o funk. E utilizar isso de uma maneira tão poderosa para alcançar jovens, isso é fantástico. Um eterno parabéns a vocês pela iniciativa. E eu espero que dê certo, frutifique, o pessoal ouça e que muitas pessoas sejam alcançadas. A gente tem a nossa vida cotidiana, né? O pessoal acha que é viver no altar o tempo inteiro, mas a prática de culto é uma coisa, e a nossa vida no cotidiano, ela é diferente da prática religiosa. Então, quando você vai no seu carro, na sua viagem, na sua casa, você vai estar numa festa com os teus amigos, com os teus familiares, não tem pecado nenhum você escutar um funk gospel, porque é um ritmo como uma valsa, como um bolero, como um chachado, como guarânia. O funk também é um ritmo. Profano são algumas letras, mas o ritmo não é. Então Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, nosso amigo DJ, evangelista Renê, Deus te abençoe, amigo, obrigado por tudo. Pastor Carlos que não está aqui, Carlinhos e Bruna, Deus abençoe vocês sempre. Eu quero deixar uma palavra bem rapidinho para vocês aqui, que estão nos assistindo, e eu te convido a não sair dessa live, porque o que eu vou falar aqui agora é algo que acontece ao longo da nossa vida, principalmente na nossa juventude e no nosso período de aprendizado. Ninguém é inteligente, sábio demais que não possa aprender, e ninguém é tão burro que não possa ensinar. A gente sempre tem algo para aprender e a gente sempre tem algo para ensinar. Mas no decorrer da nossa vida, de vez em quando, a gente comete alguns erros e a gente é taxado por eles. E eu quero te dar o exemplo aqui de um cara na Bíblia que aconteceu isso com ele, mas isso não foi o final da história, e o final da história dele você vai acompanhar aqui agora. Segunda carta de Paulo a Timóteo, é um texto que está no final do Novo Testamento. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11. O texto diz assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Marcos, ou João Marcos, era um jovem que tem uma família dentro da cidade de Jerusalém. A mãe de João Marcos é o que nós diríamos hoje ser a líder do círculo de oração da igreja. João Marcos nasce de uma família mestiça. E João Marcos, estando dentro desse contexto da igreja primitiva, de quando a igreja começou em Jerusalém, a mãe de João Marcos, ela é a responsável por todas as vigílias que se fazem dentro de Jerusalém, quando se reúnem nas casas. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que em um dado momento, o líder, um dos líderes da igreja, quando ela começa, é Tiago e Pedro. E Pedro vai preso. E quando Pedro está preso, um anjo desce, vai na cadeia, abre as portas da cadeia. Pedro sai, vai até uma casa onde os irmãos estão reunidos orando, com medo de que Pedro fosse morto. Quando Pedro bate a porta, uma menina abre a porta e diz assim: essa pessoa que eu estou vendo é o anjo de Pedro. Volta correndo, fecha a porta, entra dentro da casa e fala: ó, o anjo de Pedro está aí fora. Alguém, claro, com mais experiência, diz àquela menina: não é o anjo de Pedro. Quem você está vendo é Pedro. Nós estamos orando aqui para que ele seja liberto. E o que aconteceu foi justamente isso. Então alguém vai, abre a porta, Pedro entra, e esta casa é a casa da mãe de João Marcos. Mas também João Marcos tem alguém na sua família que é muito importante. João Marcos é sobrinho
de um dos maiores missionários e evangelistas que houveram no primeiro século ali, junto à igreja primitiva. O seu tio tinha por nome de Barnabé. E quando um dos maiores missionários, principalmente o que escreveu a carta a Timóteo, que é Paulo, viaja na sua primeira viagem, ele viaja com um homem chamado Barnabé. Paulo e Barnabé viajam, passam por várias igrejas, várias cidades, instituindo igrejas. Mas no meio dessa viagem, chegando em um determinado local, eles têm um problema na viagem. E dentro dessa equipe está Barnabé, tio de João Marcos, Paulo. E eles estão nessa viagem missionária. Mas dentro desse problema que acontece na viagem, João Marcos abandona o barco, pega outro barco e volta para Jerusalém. João Marcos volta para casa. E quando João Marcos volta para casa, ainda muito novo, eram os primeiros conflitos que estavam acontecendo numa viagem. Porque entenda, conflitos vão existir em qualquer lugar. Você vai ter conflito no teu trabalho, você vai ter conflito na tua família, você vai ter conflito na tua casa. Mas quando João Marcos passa por esse primeiro conflito, e natural pela inexperiência, ele volta para casa. Passa o tempo, a viagem se concretiza. E depois de um certo tempo, Paulo convida Barnabé para fazer a segunda viagem. Nessa segunda viagem, Paulo diz que vai passar em todas as igrejas onde eles passaram, em todas as cidades que passaram, para ver como estavam esses locais onde eles fizeram a obra de Deus. Barnabé então diz: Paulo, eu vou, mas eu vou levar meu sobrinho comigo, João Marcos. E daí se instaura uma guerra. Porque Paulo diz: eu não vou levar João Marcos, porque levando João Marcos, eu vou levar alguém que nos abandonou quando nós tivemos um empecilho. E se você quiser viajar comigo, há uma condição: João Marcos não vai. Dentre essa exigência do apóstolo Paulo, Barnabé diz que não viaja com Paulo se não levar o seu sobrinho. E daí acontece um racha, uma divisão entre Barnabé e o apóstolo Paulo. Veja, é depois desse momento que Paulo vai reunir uma nova equipe, que vai estar com ele Lucas, Silas. Você deve se lembrar, por exemplo, Atos 16, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, quando de repente veio um terremoto e as prisões abriram. Paulo já viajava com Silas, viajava com Lucas, mas Barnabé não foi com eles. Só que Barnabé pega João Marcos, coloca João Marcos dentro de um barco, leva ele até um lugar chamado Chipre, que hoje ainda é um país, uma ilha no Mediterrâneo, e lá Barnabé vai perder tempo com João Marcos, ensinar João Marcos. E deixa eu lhe dizer uma coisa: na nossa vida, nem todo mundo é obrigado a aceitar a gente. Na nossa inexperiência, a gente vai cometer erros, vai tomar atitudes que são precipitadas, e isso é normal, porque quem nunca errou? Quem nunca tomou uma atitude que se arrependeu depois? Quem nunca no meio de um problema correu por medo? É o que acontece com João Marcos. Só que Paulo não está disposto a ensinar João Marcos, e diz que não vai levá-lo. Paulo não o leva, mas Barnabé pega João Marcos, coloca João Marcos dentro de um barco, leva ele até um país e lá vai ensiná-lo. Deixa eu lhe dizer algo aqui: talvez na tua vida você vai ter pessoas que vão te reprovar, você vai ter muitas pessoas que vão te rejeitar. Talvez você não vai servir para trabalhar numa empresa, num emprego, pregando muito, gente, a voz vai acabando mesmo. Mas durante um tempo, você não vai ser aceito. Você pode não servir para a empresa A, para a pessoa A, mas você pode servir para a empresa B, para a pessoa B. Você pode não servir para um, mas servir para outro. E ao mesmo tempo
que alguém pode te rejeitar, outra pessoa vai te abraçar. Então entenda que para cada pessoa que vai te rejeitar, vai te colocar para o lado, vai te deixar, vai apontar os teus erros, Deus vai levantar alguém que vai te abraçar, que vai te acolher, que vai investir em você. Então entenda que você não pode passar a vida inteira se martirizando por um erro. Você errou, aconteceu, ok, mas levanta a tua cabeça, bola para frente, porque para cada pessoa que te rejeitar, os céus vão te apresentar alguém para te abraçar, para te acolher e para investir em você. Eu me lembro aqui de uma história de um jogador de futebol que um dia pegou uma taça, escreveu na sua camisa, subiu em cima de um palanque, levantou a sua taça e o mundo inteiro teve que olhar para ele. Alguém perguntou para ele: e aí, valeu a pena? Ele disse: valeu, mas eu quero deixar claro aqui que durante a minha infância, adolescência, durante 6, 7 vezes, os maiores clubes do estado de São Paulo me rejeitaram. Eu não passei, diziam que eu não servia para ser jogador de futebol. Muitos anos depois, o mesmo jogador que era o lateral da seleção, Cafu, estava levantando o título de pentacampeão, com uma das camisas mais pesadas na história do futebol, para o mundo inteiro olhar para ele, dizendo que ele era um dos jogadores mais importantes da seleção pentacampeã mundial. Mas na sua vida, no início da sua caminhada, muita gente disse para ele: você não serve para jogar futebol. E se ele não tivesse continuado, ele não teria erguido a taça com o planeta inteiro olhando para ele. O que eu quero te dizer é que aconteceu com o Cafu, aconteceu com o João Marcos, aconteceu comigo, já aconteceu com tantas outras pessoas. No início do ministério, muita gente dizia que não servia para pregar. E hoje, subem nos maiores altares do Brasil para pregar. Vai acontecer com você. Steve Jobs, o criador da Apple, ele pega um telefone para criar uma marca que hoje viralizou no mundo inteiro. Uma marca que ninguém acreditava. Ele acreditava que podia desenvolver um sistema contra uma outra grande empresa. Desenvolvia sistemas. E as pessoas diziam para ele: não vai dar certo, esse tipo de telefone não funciona, esse tipo de computador não funciona. E hoje, quem trabalha com marketing, com mídia, só consegue trabalhar com o sistema do Steve Jobs. Hoje, todo mundo quer ter um iPhone na mão, mas alguém disse para ele: não vai dar certo, você não vai conseguir. Ele errou, mas ele persistiu. Eu quero que nessa tarde, independente do que você tenha ouvido, você continue, persevere, porque você pode não ter passado no primeiro concurso, pode não ter entrado na primeira bolsa da faculdade, pode não ter dado certo no primeiro emprego, pode até não ter dado certo no primeiro relacionamento, mas eu quero te dizer que vai dar certo. Uma hora você vai acertar, e você não precisa de muitos acertos. A única vez que você acertar, você vai ser bem sucedido. Então não pare, continue, persevere, esqueça quem disse para você que você não presta, que não vai dar certo, que você não vai continuar, porque Deus sempre vai levantar alguém para te abraçar. Agora, não dê mais ouvido a quem te despreza do que quem te abraça, porque o nosso maior erro é ouvir mais quem nos despreza do que quem nos ama. Uma palavra de quem nos despreza acaba com o nosso dia. E quem nos ama tenta nos confortar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e a gente não ouve. Porque a gente dá mais importância a quem fala que não vai dar certo do que quem diz que vai dar certo. Coloca de lado no teu coração quem disse que não vai dar certo, porque Deus tem o melhor para você. E se você perseverar, vai dar certo. Agora, o texto que nós lemos, para a gente encerrar essa breve palavra, para você meditar nessa tarde, ou no dia que você estiver assistindo esse vídeo, é que no final da vida, Paulo está preso. Muitas pessoas que ele investiu abandonaram ele. Então Paulo vai escrever uma carta a um jovem que ele investiu também, que é Timóteo. Ele vai dizer: Timóteo,
Só Lucas está comigo. Muitas pessoas que eu acreditei que estariam me abandonaram. Mas aí Paulo vai falar uma coisa que é aqui a... Sabe o que é? Paulo disse assim, ó: me traga João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Como assim? Quando João Marcos era novo e abandonou, ele não servia para viajar. Mas agora que ele está pronto, ele é muito útil para o ministério. Ei, vai ter muita gente que vai mudar a opinião a teu respeito quando der certo. Vai ter muita gente que não vai querer você hoje, mas amanhã vai te dar mandar uma mensagem dizendo: e aí, amigo, tudo bem? Vem aqui, canta aqui, prega aqui, trabalha aqui, faz aqui. Sabe por quê? Porque Deus vai te honrar. E muita gente que não te reconhece hoje, um dia vai ter que dizer: rapaz, eu estava errado, você é importante para mim. Mas você precisa esperar o tempo de Deus na tua história. E se você aguardar, pode apostar no que eu estou te falando, alguém vai dizer para você: lá naquela época eu estava errado, você cresceu e agora deu certo. E quando isso acontecer, não despreze quem te desprezou um dia. Vai lá, faz o teu trabalho, faz o teu melhor e diz assim: é verdade, naquela época eu era imaturo, naquela época eu me acovardava diante dos problemas, mas hoje eu cresci, hoje a história é outra, hoje eu resolvo problemas, hoje eu resolvo aquilo que se apresenta para mim, porque eu cresci e entendi o que os céus tinham para mim. Entenda, hoje alguém pode te desprezar, mas amanhã alguém vai ter que ligar para você para dizer assim: você é importante para mim, você faz falta na minha vida, eu precisava de você perto de mim. Aguarde o tempo de Deus na tua história. Eu vim aqui essa tarde liberar essa palavra para você, mas não seja inexperiente a vida toda. Abrace quem te abraça, dê ouvidos a quem quer te fazer crescer. Ouça quem está investindo em você, porque uma hora você vai crescer. E quando der certo, tenha certeza que vai ter muita gente escrevendo a teu respeito. Foi assim com João Marcos. E esse último detalhe para a gente encerrar aqui: Paulo era um grande apóstolo, e não deixou de ser um grande apóstolo, mas Paulo estava errado com relação à vida de João Marcos. Ele não era uma pessoa a ser desprezada, porque pessoas não são descartáveis. Então, não trate pessoas como descartável. E se te trataram assim, fique tranquilo. Ah, mas foi o fulano de tal que disse isso para mim. Pois é, quem ouviu que ele não servia para o ministério foi o próprio apóstolo Paulo, que disse para ele que ele não servia. Mas com o passar do tempo, o próprio Paulo teve que reconhecer. Então, ainda que alguém muito importante, alguém de muito nome, alguém de muito peso, alguém de muita experiência, vire para você e diga: não vai dar certo, entenda que a última palavra não é de quem tem nome, a última palavra não é de quem é conhecido, a última palavra não é de quem é profissional, a última palavra a respeito da tua história, ela sempre será daquele que tem a última palavra em todas as coisas, Deus. Fique com aquilo que Deus falar a teu respeito. O que outras pessoas disserem, deixa de lado, nem dá bola, continua, porque o que Deus falar a teu respeito, isso sim vai se cumprir, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, muito menos filho de homem para se arrepender. E a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então, ainda que seja alguém de muito nome, deixa de lado, ouça quem te ama, respeite a Deus, e no final das contas vai dar tudo certo. Vai ter muita gente dizendo: você vale a pena, e eu preciso de você perto de mim. Que Deus te abençoe. Que Deus nessa tarde e nesses dias que você assistir esse vídeo possa te honrar, porque se você não acredita, nós aqui no Batidão estamos acreditando por você. Nós acreditamos que você vai dar certo, que você vai prosperar e que Deus te fará grande.
Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Bênção. Que palavra abençoada, hein? Que isso. Isso é porque só foi um beijo na Rosa de Sarol. Mais tarde, imagina. Benção demais, tá bom, pastorzão? Obrigadão pela oportunidade, seja bem-vindo em nome de Jesus aí. Eu recebi, eu agarrei aquilo ali que tu falou ali, eu falei, Senhor, é para mim essa mensagem aí. Eu tenho certeza que muitas pessoas lá do outro lado também recebeu também. Seja bem-vindo e até a próxima em nome de Jesus, tá bom? Obrigado por tudo e fica o convite aí para o pessoal que está nos assistindo. Daqui a pouquinho, culto da laje. Isso. E isso aqui vai ficar pequeno, porque nessas semanas Deus tem visitado esse lugar e não vai ser diferente essa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida daqueles que vierem, daqueles que vão nos assistir. Oh, glória. E eu tenho certeza que Deus se fará presente, assim como já está aqui. Amém. E tem permanecido todos os dias. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Ô, glória! Ó, nós falamos que o céu ia ficar baixinho, né? Rapaz, é benção demais. Programa Batidão Abençoado é outro nível, tá bom? Batidão abençoado.